propósito do ABPC Conecta é um programa de variedades, uma conversa inteligente, descontraída, abordando não só a carreira, mercado financeiro, que vai ser o tema de hoje, no mercado de trabalho. Ser líder já é um grande desafio, né? Porque nós precisamos iniciar essa liderança por nós mesmos. E esse momento é muito importante, porque nesse confronto do seu trabalho, você chega na síntese, que é o resultado daquilo que, da sua teoria, da sua tese, com o confrontamento. A gente quebrou esses paradigmas para continuar sendo produtivo. Então, literalmente, a gente não teve escolha. Então, eu vejo isso já como um desenho positivo. Era um sonho trabalhar de home office. Eu acho que muitas mães têm esse sonho. E era o meu, né? Só que trabalhar de home office todos os dias, vou te dizer que, tá sendo difícil. Mãe, a gente fica ali dançando junto e se divertindo. Então, é o nosso momento. Isso reforçou bastante essa proximidade nossa depois da pandemia. Eu penso que a educação financeira ela é composta basicamente de 3 pilares. E para mim você gastar melhor, você investir melhor e você ganhar mais. A Selic é a taxa básica ali do país, então geralmente os investimentos atrelados à renda fixa estarão no CDI, que é o mais comum. Nós temos habilidades que, se reconhecidas e utilizadas a favor da geração de resultado, a entrega é muito mais fluida e com uma quantidade menor de energia. Muito boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Eu vou guardar alguns instantes. Uma ótima noite, pessoal. Que audiência hoje, hein? Também com essas convidadas, meus amigos e amigas. Estou recebendo um sinal aqui que o som está muito bom hoje. Diretor, diretor. Esse cara é fera, meu. Recomendo. André Sartre, esse cara é fera. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham ao vivo pela BPC TV no YouTube. Tudo bem com vocês? Uma ótima noite a todos. E hoje o tema é mais do que especial, né, pessoal? É o segredo de uma boa negociação. Quem não quer aprender com essas feras que nos acompanham aqui ao vivo, né? Vocês que nos acompanham ao vivo aqui vão aprender daqui a pouquinho com elas. O ABPC Conecta, para quem não conhece, a ABPC é uma associação sem fins lucrativos que já pendura por 30 anos de história. É a associação sem fins lucrativos que agrupa, né, profissionais de compras, executivos, gestores, buscando aí as melhores oportunidades, práticas, o benchmarking, as buscas constantes pelas melhores soluções e práticas em compras, tá bom? A BPC é isso. Caso você queira nos encontrar, estamos no ABPC TV no YouTube, é só se inscrever nesse canal, né? Começar a seguir o nosso trabalho de vídeos aqui no YouTube. Estamos também no LinkedIn, como Associação Brasileira dos Profissionais de Compras, com quase 1.900 profissionais já conectados. Estamos no Instagram também, abpc.oficial. abpc.oficial é o nosso Instagram. No Facebook, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras também. E estamos também, pessoal, no SoundCloud, no Deezer e no Spotify com a BPcast, que é a maneira mais inteligente de se consumir as melhores práticas em compras. Nos encontre lá. E agora eu vou chamar um pequeno vídeo aqui, são 30 segundinhos apenas, o nosso novo site, que é um one page totalmente feito para você que nos assiste aqui, é o abpcompras.com.br. Posso chamar, diretor digníssimo, o nosso vídeo com esse trabalho espetacular feito por você? Coloca no ar aí, diretor.
Legal, pessoal? Gostaram do nosso site? É novinho, folha feito para vocês aí, tá bom? Siga nós. No dia 15 de julho, pessoal, nós temos um encontro marcado com a nossa reunião online da BPC, tá bom? Em breve, maiores informações. Então, dia 15 de julho, marque na sua agenda, nós temos um encontro marcado às 9 horas da manhã, com a nossa reunião online, das 9 às 11 horas da manhã, como de costume, desde o mês de março, tá bom? Negociação. O que é essa negociação? Mas antes disso, vamos negociar eu e você aqui. Quem mandar as melhores perguntas aqui que eu estou acompanhando ao vivo agora, vai concorrer a sorteio de livros. Esse livro aqui fantástico de nossa convidada Silene Bim, tá ok? Então são 2 livros, pessoal. Mande sua pergunta aqui, que você vai receber, vai receber um convite da nossa Claudineia, que não aparece na tela, mas vai aparecer um dia, eu me prometo para vocês, hein? O diretor já foi para frente da TV, agora eu quero colocar a Neia um dia, viu, Neia? Então, você mandou uma pergunta aqui, a gente vai colocar você numa lista, vai ter um sorteio eletrônico, auditado, filmado, tá bom? Inclusive, depois eu vou dar os nomes dos ganhadores da última live, que foi sobre finanças e planejamento financeiro, tá bom? E o diretor quer o quê, pessoal? Adivinha o que ele quer? Esse pessoal, olha, quero likes. Por que a gente quer like? A gente quer like para poder levar esse vídeo a mais pessoas e divulgar para profissionais, famílias como vocês. Porque a BPC Conecta tem esse intuito, trazer um assunto sério, de variedade, não só para o profissional de compras, mas para você da sociedade, sua família. Tenho certeza que muitas famílias nos acompanham aqui ao vivo nesse momento, tá bom? Vou fazer uma pequena introdução aqui, que eu tenho que chamar as convidadas, né? Eu estou falando aqui que nós temos o Messi de um lado, o Cristiano Ronaldo do outro, né? Então, são 2 feras que eu escolhi a dedos aqui, ok? Negociação, pessoal, é uma habilidade que é essencial para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Ela faz parte da realidade humana e está naturalmente presente em nossas vidas, mesmo que nem todos deem conta disso. Porque a gente sabe que nós já nascemos negociando, como choramos lá no ventre de nossas mães, né? Negociamos, pessoal, para resolver diferenças, chegar a acordos, encontrar soluções, tanto em casa quanto no trabalho. Afinal, a vida se resume a uma sucessão de negociações. Desde a escolha do filme para assistir no cinema, até o fechamento de uma grande parceria entre empresas, que é o caso dos profissionais conectados, das empresas conectadas com a BPC. E mesmo que você não se considere um grande exemplo de negociador, saiba que uma boa notícia para você é que essa habilidade pode ser aprendida e aprimorada. Por essa e outras razões, eu queria apresentar aqui para vocês nossas convidadas da noite, que atraíram tanta atenção de tantas pessoas importantes como vocês. Deixa eu ver com quem eu vou começar, né? Olha que dificuldade a minha aqui. Vou começar com Silene Bim, nossa grande amiga e diretora executiva da Enlace, escritora, né? Professora, empreendedora, eu não sei quantos predicados eu vou falar para a Silene. Silene, boa noite para você aí, em Sumaré, no bairro do Sumaré, em São Paulo, é isso? Acertei? Acertou, Roberto. Estou aqui, né, no nosso isolamento social, cumprindo aí o nosso papel. Quero agradecer à BPC pelo convite, a você pessoalmente, e estamos aqui, não é? Para essa live. Muito obrigado, Silene, por ter aceito esse convite nosso, tá bom? Do meu lado esquerdo aqui, no meu coração também, mora a Renê, minha grande amiga, companheira, mais de 10 anos, acho, de amizade, né, Renê? Vamos parar por aqui para não contar a ideia. Como que vai nossa... É São Paulo também? Como você está, Renê? Prazer em vê-la novamente. Boa noite, caramba. Boa noite para o pessoal que está assistindo hoje, a gente, essa noite. Eu não estou em São Paulo dessa vez, eu estou em Campinas, na casa do meu pai, fazendo a quarentena aqui em Campinas.
Mas é um prazer estar aqui com vocês. Realmente são 10 anos, cara, muito tempo juntos. Tá, amor? É um prazer estar aqui também com esse pessoal que está nos acompanhando, assistindo essa noite. Os meus ex-colegas, Biratã, Deusdete, Marcão. Obrigada pelo prestígio de todos. E eu espero que essa noite a gente possa trocar ideias, aprender. Eu vou aprender muito com vocês e que você também aprenda com a gente. Essa troca é sempre magnífica. Muito obrigada, BPC. Obrigada, André. Obrigada, Neia, e especialmente a você, Roberto Caram. Que é isso, minha querida amiga. Olha, eu tenho a honra de ter você ao meu lado sempre que posso, né? Vamos começar por você, Renê. Você está aquecendo a garganta, já não está mais nervosa. Conta um pouquinho para nós da sua experiência profissional em compras. Como é que quem enganou você, Renê? Afinal de contas, você trabalhou em RH, que eu sei, você já trabalhou na área comercial, né? Até em outros países. Como é que você foi parar em suprimentos na área de compras, Renê? Eu fui parar em compras quando eu trabalhava na Alemanha. Eu fazia um projeto na Alemanha, que era nos Estados, que era de procurar sinergias entre as compras da Bosch, da Puroleitor, que a MAN tinha comprado juntamente com a Bosch, e a MAN em si. Então, nós ficávamos procurando quais eram as melhores oportunidades de custos dos principais componentes. Então, eu fazia um projeto na Alemanha que tinha essa abrangência. Na sequência, no final de 2008, houve uma oportunidade no Brasil, por troca de gerências, e eu me candidatei à vaga de gerente de compras na MAN Brasil. E assim eu comecei a trabalhar com compras. E nada mais natural, porque afinal de contas, quem sentou do lado de vendas, imagina como que é o outro lado, né? Então, foi bom e trocar de lado. No fundo, nós somos sempre negociadores, né? Mas valeu a pena e eu me encantei pela área e foram 7 anos em compras e supply chain. Renê, foi você mesmo, Renê, que se colocou em compras, hein, Renê? Olha, Renê, você podia ficar em vendas lá, hein, Renê? É brincadeira, pessoal. São 2 balcões de negócio bem distintos, né? Eu falo que compras é mais confortável, você está com o poder decisório nas mãos. E vendas você está sempre remando, buscando alcançar seus objetivos e metas. E você, Silene, professora, escritora aqui, pessoal, olha aqui o livro, ó, daqui a pouquinho vai ter sorteio, hein? Como é que você foi se aventurar com esse mundo de consultoria em compras, Silene? Conte para nós. Puxa vida, é um longo caminho, viu, Roberto? Eu e a maioria dos profissionais não escolhi trabalhar em compras, né? Eu tive uma oportunidade. Eu, na época, atuava numa indústria farmacêutica e um amigo falou para mim, Silene, eu estou saindo do meu trabalho, do meu posto, vou assumir um outro posto na organização. Era uma empresa de serviços, né, na época, isso foi lá em 1997, mais ou menos. E ele falou, você não quer ir para o meu lugar? Eu falei, cara, eu nunca trabalhei em compras. Eu falei, como não? Você já teve um restaurante, já teve um bar, já comprou? Eu falei, puxa, pensando sobre esse aspecto, e eu aceitei. E eu conto essa história para poucas pessoas, viu? E eu aceitei isso e fui para esse grupo de serviços. E essa área que eu fui era uma área que tinha como objetivo fazer uma sinergia de compras entre as várias unidades do grupo, as várias unidades de negócio do grupo. E depois, num certo momento, num movimento de mudança de governança, entenderam lá, puxa, existe uma oportunidade aqui de se economizar, de fazer um projeto bacana, e foi aí que tudo realmente começou, né? E eu fui uma das líderes desse projeto, um projeto de mais de 2 anos, com uma grande consultoria, e quando eu vi aquela abordagem, que é a mesma que a gente usa hoje, falei, nossa, isso é o futuro, né? Isso é o futuro, e eu quero isso para mim. Pensar que o primeiro treinamento, né, que eu dei na metodologia de Strategy Source foi no ano 2000, né, fazendo 20 anos. E foi assim, né, então, tudo começou dessa forma, sempre digamos assim, a minha formação foi nessa abordagem, né, uma visão mais de negócio, de suprimentos, de gerar valor,
metodologias, mas Strategic Source é uma, né? Tem outras metodologias que suportam essa visão. E eu fui galgando, né? Fui caminhando nessa jornada por essa linha. Tive a oportunidade de atuar em consultorias, montei uma área de consultoria numa outra organização, numa empresa de procurement, e aí, em algum momento, eu entendi que, puxa, se eu tenho o controle desde da venda lá com o cliente, desenvolvendo a solução e a implementação e etc., puxa, por que eu não posso ter o meu negócio? E aí, aquela veia, sabe? Eu acho que a consultoria tem uma coisa assim que, quando ela pega na gente, ela não vai embora, né? E eu fui mordida, assim, por esse bichinho da consultoria. E aí eu fundei a Nova Solução, né? A Nova Solução Consultoria, uma consultoria com foco nos processos, na transformação das áreas, revisão de processos, etc. E, paralelamente, veio muito a questão dos treinamentos corporativos. E aí veio o Enlace, que é o Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas e Estratégicas. E eu estou nessa atuada de suprimentos há 20 anos, mas profissionalmente já são mais de 35, não vou falar exatamente quantos, mas... Abafa o caso, né? Abafa. Mas toda a experiência, ela agrega, né? Então, quando a gente aprende alguma coisa, fala, puxa, coisa difícil, tal, mas quando a gente chega hoje, quando eu vejo hoje a minha carreira, a minha jornada, todas as experiências que eu tive hoje, elas realmente se formam em toda esse profissional, né, que eu sou hoje. E falando como a Renê, que atuou em vendas e agora está em compras, né, eu era compras, hoje sou vendas e, ao mesmo tempo, compras. Então, é uma mudança de chapéu todo o tempo e muito legal, assim. Eu acho que isso tem muito valor. Muito bom, Silene. Nós dois temos 20 anos cada um em compras, hein? Olha, não vou contar uma idade aqui, mas não é muito não, gente. Mas comecei bem novinho, viu, diretor? Me tirando sarro de mim, não, diretor. Tô te vendo aí, diretor. Renê, qual que é a importância, Renê, de se conhecer técnicas e estratégias para uma boa negociação? Aqui na BPC eu tenho um treinamento que eu aplico junto com a Mônica, que é planejando a sua negociação. Porque eu acho que a negociação final, resultante do processo, o resultado em si, ele é consequência de um planejamento, de um estudo analítico, né, de um strategic search, a gente vai falar daqui a pouco. Para você, quais são as técnicas e a importância de conhecer essas importantes ferramentas que você aplicou ao longo dos últimos 12 anos, Renê? Né? Os compradores, eles não são meros tiradores de pedido, e também não são barganhadores, que é o que muitos sempre achavam, né? Blefadores, muito menos. Afinal de contas, isso não garante o sucesso no curto prazo, ou sustentação no longo prazo. Então, conhecer as técnicas, as estratégias, realmente ajudam o comprador a fazer negociação mais profissional, embasada em informação, estruturada para avançar nas próximas etapas do processo. Então, para compras, para cada um de nós, é fundamental, numa negociação, conhecer muito bem o produto, os serviços, aquilo que a gente está adquirindo, a formação de custos e o mercado, envolvendo também o cliente interno. Por eu ter sentado nos dois lados da mesa, eu sei que nenhum deles é mais fácil, nenhum é fácil. O fato de a gente estar na área de compras não significa que a gente tenha mais poder, o que a gente tem é mais responsabilidade. A gente tem que garantir entrega, garantir qualidade, garantir o bottom line e a sustentabilidade no longo prazo. Então, o comprador, ele tem uma responsabilidade imensa de fazer todas essas frentes. E na questão das estratégias e técnicas de compras, o que a gente tem que lembrar é que o comprador em estratégia, ele tem 3 frentes. Ele tem a frente de continuidade dos negócios, desenvolvimento de novos produtos. Então, para isso, ele tem que trabalhar na negociação de levar à frente os projetos de desenvolvimento. Ele tem a frente de redução de custos, porque, afinal de contas, a empresa vai estar sempre martelando para que ela consiga ser competitiva, para continuar tendo os seus produtos e negócios competitivos. Então, a parte de negociação de custo implica em segurar os preços, e segurar os preços de uma maneira inteligente, não barando, mas sim
fazendo processos estruturados de negociação, de aumentos de preços, e também buscando projetos de redução de custos. Quando a gente está falando de inovação, de diminuição de ineficiências, pensando em agregar mais valor àquilo que a gente compra. Então, essas são as frentes, ao meu ver, que são as estratégicas. E, para isso, o comprador precisa dominar e precisa estruturar bem essas frentes. E isso mais, a própria Silene pode falar da parte de Strategic Sourcing e uma série de outras estratégias para fundamentar essas 3 básicas, de forma que o comprador tenha mais sucesso nessas metas da empresa. Muito bem, você já deixou a Silene na cara do gol, hein, Silene? Olha, essa Renê é um camisa 10, como eu falei no início da live, né? Você que ensina tantas pessoas, né, transmite conhecimento, que é algo mais valioso em nossas vidas, esse é o nosso conhecimento, que você teria para complementar essa brilhante resposta de Renê? Perfeito, Renê, você foi brilhante. Implementando, assim, para mim, é o que eu costumo dizer nas aulas para os meus alunos, né, que são sempre profissionais, que o segredo de uma boa negociação, digamos assim, é a informação, né? Então, se você tem informação, você tem o poder, né? O poder de conhecer aquilo que você vai negociar, de conhecer com quem você está negociando, conhecer a sua empresa, conhecer o mercado, né? E toda essa informação, como a Renê bem comentou, ela pode ser formatada, estruturada de várias formas, né? Eu sempre puxo a sardinha, eu tenho um amigo que fala assim para mim, Silene, para você tudo é strategic sourcing. Eu falei, é verdade, é mesmo, né? Então, se você tem uma boa estruturação com um método, né? Você estuda, você conhece aquilo que você está negociando, você conhece a sua organização, você conhece o seu negócio, você conhece qual é o mercado fornecedor, como é que qual que é a dinâmica do mercado, desse mercado fornecedor, qual que é o seu poder de barganha em relação a esse mercado, e aí você vai, né, buscando somar, né, adquirir conhecimento sobre aquilo que você vai negociar. Quanto mais informação e quanto mais estruturado um processo que você faz, pode ser um processo simples, um processo extremamente complexo, quanto mais informação, mais você está preparado, ponto 1. Quanto mais informação, menos esforço você tem no processo de negociação em si, naquele processo que você vai sentar com o fornecedor, que você vai discutir, vai colocar todas as variáveis na mesa, ou você vai fazer algum outro tipo de negociação. Então, para mim, assim, qualquer técnica, ela é boa, desde que você se prepare para esse momento, desde que você tenha informação. E uma coisa muito importante é onde você quer chegar, né? Qual é o valor que você vai trazer para a organização? É redução de custos? Uma nova parceria com algum fornecedor, né? Você vai olhar para dentro da organização e vai reduzir o total cost, ou qualquer coisa parecida. Então, é muito importante quando a gente fala em negociação, no meu entender, mais do que técnicas, é a informação. E as técnicas que existem são muitas, né? A gente pode falar várias aqui. O Strategic Sourcing é uma metodologia que te ajuda a chegar nesse menos esforço, digamos assim, com conhecimento, né, com informação sobre aquilo que você compra, etc. Silene, vamos entregar tudo que está aqui, né, Silene? Ó, quem fizer perguntas, vai concorrer ao livro. Agora, tenho informação, tenho a técnica, né, tenho conhecimento de mercado, Renê. E o profissional, que é o ser mais fantástico que Deus criou na vida? Quais são as competências e habilidades que um profissional tem que reunir para fazer uma belíssima negociação, seja na vida pessoal ou profissional? Tem gente aqui me assistindo, Renê, que é aquele alvará, apesar que não tem alvará, né? Quarentena, pandemia, não tem alvará, pessoal. Isso não vai dar para negociar hoje. Mas, Renê, como é que a gente poderia citar, tirando a brincadeira, quais seriam os soft skills, hard skills que um bom profissional tem que ter hoje em dia?
Muito obrigada, Karan. Essa pergunta aí atinge meu lado de recursos humanos, que eu também tenho com todo prazer. Então, pessoal que está assistindo, tomem nota, que isso aqui é importante. Primeiro ponto, eu acho que é o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, saber quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas limitações, e também saber como que a gente é na questão emocional. Quando a gente está numa reunião e depara com uma negativa ou com uma surpresa, como que a gente reage? Como que a gente está se sentindo durante a reunião? Então, o autoconhecimento e o controle começam com atitudes e habilidades que são essenciais. Outro ponto, e o mais importante, eu acho que é ética. Então, ao meu ver, quando a gente vai partir para uma negociação, etc., a gente tem que ter princípios éticos. Empatia. Empatia, porque afinal de contas a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender, especialmente a gente vai falar lá na frente, na parte também do planejamento, mas a gente precisa pensar como o outro para o planejamento, entender como o outro durante a conversa. Então, colocar-se no lugar do outro é super importante. A comunicação. Saber usar as duas orelhas e uma boca, ou seja, ouvir bem, prestar atenção. O relacionamento, ter o foco no relacionamento, em manter o relacionamento. Então, usar o respeito ao outro, prestar atenção em tudo que ele vai trazer também, porque isso é importante, e tentar preservar, independente das posições, que são posições das empresas. A gente está lidando com um ser humano que está trazendo, que está representando a sua empresa. Visão estratégica e capacidade analítica. Sem isso, não dá para ir à frente. A gente não consegue simplesmente negociar pela força, pelo poder, pela sedução. Não. A gente tem que entender de mercado, entender do produto, entender de custo, pegar várias informações, ter o business intelligence, juntar as informações para a gente entender o que está acontecendo, entender melhor também o contexto do fornecedor e também, com isso, a gente enxergar tendências. Curiosidade e aprendizagem. Obviamente, a gente tem que ser curioso, a gente tem que estar aprendendo sempre, ter a humildade de estar aprendendo e, por fim, ter a coragem de ousar. E depois de tudo isso, a gente está em aprender com todo o processo. E a gente está se renovando e reinventando para a próxima. Então, acho que é um rol muito grande, mas nem todos temos, mas a gente sabe que a gente consegue desenvolver no decorrer do nosso caminho profissional. Renê, fantástica resposta, brilhante. Silene, sobrou alguma coisa para eu e você comentarmos depois disso, hein? Veio a moça lá do Recursos Humanos, gestão estratégica de pessoas e talentos, e você poderia citar de algo que você lida todos os dias com profissionais, né, Silene? Ali treinando, capacitando, fazendo a pessoa ser cada vez... Hoje eu digo que o profissional do futuro ele tem que ser muito analítico, muito focado em tecnologia, mas sem esquecer de fazer o feijãozinho com arroz, né? Então, passo a passo, step to step. E assim, o que você poderia acrescentar nesse ponto de vista da capacidade, dos conhecimentos ou das habilidades humanas para se tornar um bom negociador? Poxa, tá um desafio, né? Essa live com a Renê. Muito bom. Aqui, quando a gente fala em competências, né, eu penso no seguinte: eu penso no conhecimento técnico, eu penso nas habilidades, eu penso nas atitudes. Inclusive, até a gente tem um exercício assim, bem parecido nos nossos treinamentos. E aí, falando em negociação, né, acho que o mais importante, pensando em habilidades, né, é a habilidade de organização. Eu acho que a organização, ela, principalmente no teu pensamento, ela faz toda a diferença. Porque eu vejo muitas vezes, né, principalmente nos nossos clientes, o pessoal muito assim animado, muito proativo para trabalhar, etc., mas falta organizar, falta parar, planejar,
se organizar para aquilo que ele vai executar. Né? Eu me deparei muito com essas situações agora na Covid, né? Todo mundo sabe por quê, né? Uma mudança disruptiva na nossa vida pessoal, profissional, etc. E a primeira que eu colocava na mesa é o seguinte, pessoal, a gente tem que se planejar. Então, planejamento, organização, isso é extremamente importante. Então, é uma habilidade, né, necessária aí para o profissional que quer realmente fazer uma boa negociação. O outro fator importante para mim é a informação. A informação é a alma do negócio, né, eu costumo dizer. Então, essa organização propicia o profissional ter informação e a informação correta, né, a informação certa, a informação acurada, né, que vai realmente trazer resultado no processo de negociação. Aqui, agora, eu vou concordar também com a Renê, que é praticar empatia, né? Na hora que eu estou sentado com alguém, ou por telefone, ou negociando, eu tenho que me colocar no lugar dele. E aqui entra um outro detalhe, saber ouvir, né? Então, saber ouvir e me colocar no lugar do outro, para entender quais são, né, as demandas, quais são as pressões que o outro lado está sofrendo, ou quais são as intenções, quais são os objetivos. O ouvir, né, como já diria o Sócrates, o sei que nada sei, né, me permite estar, assim, livre, né, de qualquer preconceito, e aquela informação que a gente recebe tem um processamento aqui diferente. Ter uma visão holística daquilo de onde eu estou, né, para onde eu vou, qual é o meu papel na organização, qual que vai ser o impacto daquilo que eu estou trazendo para a organização naquele momento, né? Qual é o impacto para o fornecedor naquele momento, naquele processo. Acho que isso é extremamente importante, saber qual é o papel dele no todo, né? Isso também é uma dificuldade que eu vejo bastante grande nos profissionais pela alta demanda de trabalho e aquela coisa de sempre estar correndo, etc. Né? E aí, quando a gente fala, então, aí, para mim, são atitudes, né, bastante resiliência, puxa, não deu certo, vou fazer de novo, o que eu preciso para acertar, quem eu preciso trazer, quem pode me ajudar, né? O trabalho colaborativo é extremamente saudável em todos os momentos. E aí, quando a gente pensa em técnica, né, aí tem algumas técnicas, né, algumas formas de se negociar. Eu posso fazer uma negociação interativa, então, conhecer o que é um conceito, conhecer esse conceito, que é aquele onde eu vou buscar valor junto com o meu fornecedor, ou eu vou fazer uma negociação distributiva, onde realmente eu vou usar o meu poder de barganha, né? Tudo depende de qual é o mercado fornecedor, o que é comprando, o que é que eu estou negociando, onde eu quero chegar. Então, quando eu penso em competências, eu penso nesse cenário. Muito bem, Silene. Olha, tá bombando o chat aqui, pessoal. O meu celular não para, diretor. Não para. Hoje, ó, deixe seu like, por gentileza, para fazer esse vídeo extraordinário chegar a mais pessoas, ok? E siga a BPC aqui no YouTube, tá bom? A BPC TV. Você vai ver conteúdos diferenciados, você encontra aqui na BPC TV, isso te garanto, hein? Renê, tem muitas pessoas assistindo a gente agora, famílias, né? E nós somos profissionais de compras e normalmente a gente negocia bem o dinheiro alheio do contratante, do cliente, né? Da empresa. E para o ser humano, assim, uma pessoa normal, comum, que é uma professora, é uma educadora, uma psicóloga, um dentista, uma pessoa do lar, quais seriam as principais recomendações para essa pessoa fazer uma boa negociação? É o controle emocional, como você falou? É planejar essa compra, negociar? Qual que seriam as principais virtudes de se tornar um bom negociador na vida pessoal, Renê?
Bom, agora você me colocou numa situação mais difícil, mas eu te falo o seguinte, Karan, É, a gente já nasce comprador e vendedor, né? Afinal de contas, a gente já nasce negociando. O bebê chora, recebe a mamar. Os pais e os filhos estão sempre negociando. Às vezes os pais usam da autoridade, mas essa não é necessariamente a melhor negociação, porque afinal de contas, a negociação pelo poder, quem recebe a ordem acaba não comprando necessariamente o porquê da ordem. Segue pelo medo e não é isso que a gente quer. Em toda a humanidade, a negociação faz parte das relações, as interações de relacionamento. Então, o que eu digo para essas pessoas é simples. Quando a gente para pensar de uma maneira geral, a gente está sempre negociando. E o sucesso na negociação é chegar num acordo, chegar numa coisa que satisfaça os dois lados, numa solução que sirva tanto para um quanto para outro. Cada situação, cada fornecedor, cada situação é única. A gente não tem uma regra geral para uma professora, para as pessoas. O que a gente pode falar é que, pensando em planejamento, eu dividiria em 3 partes. Pensando em planejamento, quando a gente vai fazer uma negociação, a gente tem que, primeiro, entender quem é o outro. Com quem que a gente está interagindo? Quais são os interesses desse outro? A gente, qual que são os nossos interesses? Quais são os nossos objetivos? O local, onde que a gente vai discutir? Se por exemplo, eu tiver que discutir com um professor de escola, com um diretor de escola, onde que é o local para discutir com ele? Quais as informações, quais são os dados necessários para a gente estar discutindo o que a gente precisa? As análises. No caso de compras, a gente tem que incluir, por exemplo, breakdown, as informações de mercado, etc. No caso do dia a dia, a gente tem informações o tempo todo no jornal, a gente se informa para poder estar discutindo qual é a melhor alternativa para a gente e para o interlocutor. E, de uma forma geral, eu diria que o importante é que a gente se mantenha pensando no interesse do outro, pensando no nosso interesse, que a gente possa ter um ambiente favorável, para que a gente ouça o próximo, para que a gente tome notas quando é necessário, para que a gente tente trazer, que a gente repita o que a outra pessoa falou, para que a gente possa trazer o bem comum, e, em cima disso, discutir alternativas que possam servir para os dois lados. Nem sempre vai ser o que a outra pessoa quer, nem sempre é exatamente o que a gente quer. O que a gente precisa é pensar, às vezes, em ceder para conseguir ter pequenos ganhos, pequenos passos. E quando a situação está muito ruim, por exemplo, em casa, você está brigando com o marido, a melhor coisa é, quando a situação ficou acalorada, dar um tempo e discutir outra hora quando a situação tiver abaixado a poeira. sim, muito bom. Silene, e você? O que você acha como dica para um amigo e amiga que nos acompanha aqui ao vivo? Olha que a audiência está grande, o cachê de vocês vai ser alto, diretor. Prepara o bolso, diretor. Olha, vai ficar barato essa live para você não hoje, hein? Nós 3 aqui, nosso cachê é alto, hein? E aí, Silene, você poderia complementar como dica para quem nos assiste aqui ao vivo? Você sabe, Karan, que às vezes eu brinco nas minhas aulas, eu começo as minhas aulas falando do Einstein, eu começo as minhas aulas falando do Sócrates, etc. Eu até brinco que o pessoal fica tranquilo que não é uma aula de psicologia, né, mas é uma aula de metodologia e tal, mas no fundo tudo trata de pessoas, né, e pessoas são pessoas, né, pessoas têm medo, pessoas às vezes não querem se expor. Então, o que eu tenho para mim, e isso eu tento passar também para quem passa por mim, é que se a gente tem um relacionamento, qualquer que seja, e que eu consigo tirar um pré-julgamento, né, desse relacionamento, as coisas ficam sempre muito mais simples. E isso eu fui aprendendo com a vida, né? Conforme a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais seguro e tal,
a gente tende a não ser tão reativo. Então, acho que o pré-julgamento, o pré-conceito, digamos assim, em uma negociação, qualquer que seja, ela atrapalha, né? Porque eu já vou pré-formatado, assim, para uma conversa. Então, acho que a gente tem que estar livre desse julgamento, se colocar de uma forma tranquila, né? Estar certa de onde quer chegar, de quais são os objetivos, né? De novo, saber ouvir. Eu tenho uma filha, minha filha tem 35 anos, ela já fez um comentário aqui sobre a live, que é assim, essa semana, inclusive, ela não me ligou, e eu mandei lá um WhatsApp para ela, falei, como você não me liga? Não, mas eu mandei mensagem, eu não quero mensagem, eu quero falar com você. E hoje ela ligou, só que hoje ela ligou, e quando ela liga, assim, só ela fala. Então, ela está, né, só ela, eu já sei que naquele momento eu não posso falar nada. Então, a gente, né, já tem uma certa maturidade e vai conhecendo o outro. Então, deixa ela falar depois, num outro momento, eu vou conversar com ela, vou negociar com ela, né, que pode ser uma outra condição, uma outra situação, para ela ver bem, para ela avaliar uma outra posição. Então, assim, eu acho que se colocar no lugar do outro, entrar numa conversa, qualquer que seja, sem um pré-julgamento, né, saber aonde quer chegar, fazer ponderações dos prós e contras, né, não chegar já, já com uma posição firme, chegar com o peito aberto, né, com a possibilidade de avaliar as outras oportunidades, e eu acho que esse é uma postura que a gente deve levar em qualquer momento, ou domesticamente, né, ou profissionalmente, né? Então, é o ser humano, é sempre o ser humano. Isso eu acho que tende a sempre chegar num lugar legal. Eu não sempre fui assim, não, sabe? Eu já fui que nem minha filha, assim, durona, tal, né? Queria as coisas meio na força, mas não é assim que as coisas acontecem. Muito então, bem. Né, tem que ter calma. Muito bom, meninas. Chegou o momento mais esperado aqui pelas pessoas que nos acompanham ao vivo, Renê e Silene, que é as perguntas, né? Eu vou pedir para que você seja bem breve, porque eu quero atender todo mundo hoje, tá? Bate e volta, sabe? 15 segundos. E olha, tem pergunta, tem elogio aqui, daqui a pouco eu vou chegar no elogio, hein? Oba! Primeira pergunta, vou falar com você então. Renê, você responde assim, vapt-vupt, como diria lá. Se eu não souber, posso passar para a Silene? Aí, a gente sorteia para quem sabe. Nani Berto, nossa querida associada e amiga aqui. O que podemos aproveitar do método Strategic Sourcing para o mercado distribuidor, onde o fornecedor é o fabricante e o cliente exige determinada marca? Olha que pergunta difícil, Nani, olha. Nani, você também, hein? Olha que pergunta que ela fez, hein? Você pode repetir a pergunta? O que podemos aproveitar do método Strategic Sourcing para o mercado distribuidor? Ela trabalha numa grande distribuidora de MRO, por exemplo, onde o fornecedor é o fabricante, o fabricante é o fornecedor dela, mas o cliente dela vai lá e fala assim, eu quero determinada marca. E ela acaba não tendo muita competitividade, gente, ela não consegue fazer muitas escolhas. Ela tem que comprar a marca que o cliente sugere. Olha que a situação da amiga lá, Nani, em Campinas, aí pertinho de você, hein? Você entendeu a pergunta? Eu não sei se eu entendi. Eu vou tentar dar uma resposta meio atravessada e vou pedir ajuda da Silene, que é expert. Se eu entendi, ela não pode comprar de vários outros fornecedores, porque o cliente dela exige que ela compre de determinado fornecedor. Isso, ele impõe o fabricante. Então, se ele impõe um fabricante, ele tem que estar entendendo que ele vai ter ônus por isso. Então, o que eu enxergo que ela poderia eventualmente fazer é um estudo em paralelo, justamente avaliando os outros fornecedores potenciais que poderiam, para quem que seriam eventualmente fornecedores que poderiam estar fornecendo também com essa marca própria, esse private label, e assim mostrar para o cliente dela
que se ela tivesse mais flexibilidade, ela talvez pudesse condensar os volumes em outros determinados fornecedores, ela conseguiria trazer mais competitividade para esse determinado cliente. Não sei se eu respondi certo, mas Por aí. eu não enxergo outra alternativa. Você está aprendendo. Aí eu passo a pergunta para os universitários que conhecem bem mais essa parte teórica do que eu. Você está aprendendo, Renê, você está ficando boa, viu, Renê? É isso aí mesmo. Depois a gente complementa e coloca você em contato com ela, se for o caso. Bom, porque eu tenho que seguir aqui a ordem para todo mundo responder. Olha essa pergunta, Silene, não sei se é uma pergunta. Kleber Suliano. Ele falou, Maria Bim, qual o segredo? Maria, você, né? Você é Silene Maria. Qual o segredo de tanto esforço e dedicação com tanto entusiasmo e beleza? Não precisa responder agora, não, porque eu vou marcar um outro Conecta para responder isso, né, Silene? Talvez seja a experiência, né? Talvez seja o amor pelo que eu faço também, adoro. Muito bom. Silene, aproveitando, então, a Andréa Risso, que é a nossa gestora, ela é gerente de compras da Ajinomoto, pergunta: como conquistar, Silene, o cliente interno para contribuir nas etapas do Strategic Search? Aqui, ó. Está aqui no seu livro ou não isso? Está aí. Essa é uma pergunta recorrente, né? E a minha resposta também é sempre a mesma. Já é uma negociação incrível. E essa negociação, ela tende a ter sucesso quando eu começo a mostrar para o meu cliente interno que eu realmente consigo atendê-lo da forma que ele necessita, mas usando os meus métodos, né? E aí eu peço para o meu cliente interno um voto de confiança, ok? Para que eu consiga mostrar para ele que eu, mudando a forma de fazer, em detrimento daquela que a gente já está acostumado, usando uma metodologia, como lá está no livro, eu consigo trazer para ele soluções que atendem, até superam as expectativas deles num custo menor, né? Lembrando que quando a gente fala em custo menor, em redução de custo, isso sempre é um alerta para o meu cliente interno. Eu não estou falando em preço menor, porque o cliente fala assim, não, você fala em redução de custo, já vai reduzir preço, já vai mudar a especificação, já não atende a minha qualidade, blá. Não, né? Eu vou atender a sua necessidade com um custo menor, né? E eu vou conseguir fazer isso através de alguma metodologia. Então, é uma negociação, e é uma negociação que não é de curto prazo, ela é de longo prazo, porque eu vou ganhando a confiança do meu cliente, eu vou mostrando para ele durante um processo inteiro, né, estratégico, que eu estou mudando, estou trazendo valor, estou facilitando a vida dele e que, no final das contas, ele não vai precisar mais negociar com o fornecedor. Quem vai fazer isso sou eu. Muito bem. Renê, uma pergunta fácil agora para você, hein? Pergunta do Laerte Reis. Pergunta para a Renê. Qual é o maior desafio de um profissional de compras quando vai trabalhar em vendas? Puxa vida. Tirar o estigma. Tirar o estigma, porque, em geral, as pessoas acham que quem está em compras sempre trabalha com o poder na mão. E não é verdade. Então, é tirar esse estigma, é conquistar o seu lugar profissionalmente, conquistar o respeito do outro. Então, entrar com humildade para aprender e, com isso, conhecer um pouco mais os processos, mais o produto que vai trabalhar, então, com a parte de vendas, porque aí a gente tem que também pensar em conhecer melhor o nosso cliente, e, nesse caso, a gente deixa de olhar para o lado interno, de conhecer o cliente interno, para começar a conhecer o cliente externo, colocar a cara mais no mercado, porque a gente não vai ficar tanto com a bunda na cadeira, a gente precisa pôr o pé na rua. Então, eu acho que é tirar o estigma. Muito bem. Silene, facinho agora, hein? Birata ou Biratã, Guiar, me perdoe aqui, tá? Convidadas, ou Silene, considerando que todo o ajuste de pessoas, né, downsize nas organizações, além da competitividade, também a pandemia, quais são as principais chaves
para melhor desempenho das negociações e rotinas? Essa pergunta de $1 milhão, Guiar, pelo amor de Deus, vale mais que 5 milhões de dólares, reais isso daqui, gente. E a resposta também? Planejamento. Planejamento e conhecimento daquilo que você está negociando, ok? É lógico que quando a gente chega num momento como a pandemia, o fato já ocorreu, né? Então, se eu não me planejei antes, se eu não tenho domínio daquilo que eu estou contratando, se eu não tenho informação detalhada, eu vou ficar sem argumentação de negociação, né? Mas se eu já tenho essas informações, se eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo que chegou até mim, eu compro matéria-prima e a matéria-prima ela é indexada pelo dólar, o fornecedor agora quer ajustar tantos por cento. O que eu faço? Puxa vida, será que eu preciso reajustar todo o valor da matéria-prima no dólar? Será que aquilo que eu estou comprando é 100% indexado pela variação cambial? Então, é informação, né? Eu preciso ter informação para poder chegar num lugar satisfatório tanto para a minha organização quanto para o fornecedor. E que as relações não se estressem, não é? E lembrando que a gente, às vezes, trata o fornecedor de uma maneira rude ou de uma maneira menos polida, etc., a gente não pode esquecer que a nossa empresa também é fornecedora de alguém em algum momento, né? Então, a gente tem que ter, de novo, empatia, etc., tudo aquilo que a gente já falou, e conhecer aquilo que a gente está contratando e negociando. Informação sempre. Suzane Fernandes pergunta a Renê. Essa pergunta boa, hein? Na área de compras e materiais spot, que o objetivo maior é o material ser colocado na fábrica de forma rápida, né, ágil, prazo, que técnicas posso usar para ter uma boa negociação, né? Tem muitas empresas onde o prazo prevalece sobre preço e condições comerciais, etc. Como manter boas técnicas aonde a data de entrega é mais importante, Renê? Olha, eu costumo dizer que o spot é um mal necessário. O ideal seria que a gente soubesse quais são os produtos que a gente compra regularmente e que a gente não compra de um determinado fornecedor e que a gente comece a criar contratos guarda-chuva, de forma que a gente já consiga prever uma condição de preços e, se tiver um pulo pontual da demanda, que a gente consiga controlar melhor. E que esses preços a gente possa revisar a cada período, sei lá, de 3 meses, 6 meses. O que a gente não pode é ficar a dança do mercado. Eu tenho percebido, por exemplo, que ninguém tinha pensado nisso, obviamente, contratos guarda-chuva para os produtos que estão sendo comprados na pandemia. E com isso, os fornecedores que venderam spot, dançaram e rolaram. Quer dizer, fizeram e rolaram em cima da gente e a gente dançou, né? Os compradores dançaram. Mas eu acho que, à medida do possível, isso deveria ser uma exceção. A gente deveria buscar usar a inteligência das informações que a gente está comprando, dos itens que a gente está comprando na empresa e transformar em contratos guarda-chuva. Compra spot? Que seja compra spot. Põe em contrato guarda-chuva. Prevê tudo. E prevendo tudo, você controla melhor o preço de compra quando essas demandas saltitam. Muito bem, Renê, show. Glaucia Ferraz pergunta, Silene, lá da Singenta, nossa amiga lá. Minha pergunta para a Silene, como vender ao nosso stakeholder que nem sempre o save monetário é o mais importante no processo como um todo? Puxa, essa pergunta, hein, ela é... Também é de €1 milhão, né? Não é? Essa é uma negociação bastante dura, digamos assim, né? Principalmente se o stakeholder é o diretor financeiro, né? Ou o diretor operacional e tal. Eu vou repetir um pouco a resposta da primeira pergunta, tá?
a mudança de modelo mental dentro da organização em relação ao que é o valor de suprimentos, a oportunidade que existe na área de suprimentos, não acontece de um dia para o outro, né? Porque está muito enraizado, né? Então, eu vejo empresas, eu vejo áreas que recorrentemente ficam calculando redução de preço de uma compra para outra, e que, como a Renê comentou, que não fazem contratos, né? E que a equipe de suprimentos só faz compra pontual, só faz compra recorrente, né? Pontual, sem contrato, sem entender qual é a referência inicial para poder fazer o cálculo de um benefício. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, que é a importância do baseline na organização. Então, a melhor forma é você definir, né, começar a mostrar isso aos poucos, definir um padrão, qual é o seu valor referência, como é que a sua última compra estava organizada, qual era o valor, quanto que você pagou, para quem, qual o prazo de pagamento, etc. Você vai ter esse valor referência que eu e a metodologia de baseline. E você vai mostrar para ele que você, ao invés de fazer uma compra pontual, você pode fazer uma compra de mais longo prazo. E qual seria o valor que você conseguiria reduzir de custo nessa compra de mais longo prazo? Tá? Porque se você ficar naquela do saving, eu nem gosto de usar essa palavra nem está no meu vocabulário mais, né? É muito difícil mostrar que suprimentos não é saving, né? Suprimentos é valor, é oportunidade, é gerar negócios para a organização, é trazer fazer um processo de contratação de 5 anos de um serviço de limpeza, por exemplo, né? Onde você vai ficar controlando os SLAs, etc., né? Não o saving, né, que você está dando. Então, de novo, é mudança de modelo mental. Primeiro tem que você acreditar nisso para poder convencer e negociar com o seu gestor ou com o seu stakeholder que existem outras formas de avaliar suprimentos e que suprimentos têm outras oportunidades aí de gerar valor para a organização. Meninas, está um sucesso essa live. Olha, eu estou tão feliz aqui que não tenho palavras, viu? Eu vou agradecer algumas pessoas que estão mandando perguntas. Tem tanta pergunta. Se for, o diretor ia ter que estender a live aqui até meia-noite, mais ou menos. Nós temos quase 30 perguntas, recorde absoluto, hein? Vocês todos estarão concorrendo. Olha, fantástico, pessoal. Há 2 exemplares desse livro aqui, tá bom? Você vai receber na sua casa, por conta da nossa querida BPC. Marco André, Silvana, Wagner Silva, Kátia Aparecida de Ferreira, Rosa de Lima, de Maia, Lucas Libardi, Eliana, Harley, será que acertei, Harley? O Harley, depois você me ensina, hein? Douglas, Viviane, Cristiano, Andréia, Nani, Amanda, Rogério, Graucia, Suzane, Laerte, tanta gente aqui, gostaria de agradecer imensamente. Como a gente já está com 1 hora de live, eu quero deixar o pessoal daqui a pouquinho, né, descansar, ter um pouquinho de tempo para outras coisas. Antes de responder aquela pergunta final, quais são os segredos, né, de uma boa negociação, eu queria que vocês deixassem aqui dicas, importantes dicas de livros e sites e afins, para que a gente pudesse deixar essa contribuição também para a carreira de quem nos assiste ao vivo agora. Vamos começar primeiro, diretor. Com quem que você quer começar, hein? Pode ser com a Renê? Silene? Então tá bom. Você pediu uma ordem, mestre. Silene, então quais seriam as suas dicas aqui, ou de site, ou de livros, para quem nos assiste aqui ao vivo pela BPC TV no YouTube? Bom, acho que a primeira dica, né, é o meu livro. Acho que o Strategic Sourcing, né, o Strategic Sourcing, o manual de aplicação da metodologia, realmente o que ele diz é um manual, e eu acho que ele consegue trazer para o profissional todas as tarefas, as atividades, as tarefas necessárias para realmente mudar esse panorama de suprimentos,
não ser mais uma área que é cobrada por saving, começar a mostrar para os stakeholders aí a oportunidade que existe numa abordagem mais estratégica, mais de negócio para a organização. Então, acho que esse é um. E o outro livro é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já que a negociação, como eu já falei, são pessoas, eu acho que é uma ótima leitura e uma ótima reflexão também sobre as relações humanas. Minhas dicas. Muito bem. E você, René, o que você preparou para nós aí de dicas de sites, livros? Você está numa biblioteca aí, maior que de... Olha... Eu comprei na Amazon e pus aqui. Você vai sortear livros também, René? Não, eu não escrevi nenhum livro. A minha vida é um livro aberto. A gente vai escrever um livro, então, sobre compras, René. Estou com você nessa. Beleza, então. Caramba, então, os livros que eu pus para sugestão foram, primeiro, o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu acho que cabe todo mundo dar uma lida, pelo menos chegar até metade do livro. O livro é muito grande, é muito pesado, mas tem aquilo que tem a ver com a gente se conhecer e a gente se perceber. E esse livro explora muito bem isso. O Daniel Goleman, também escreveu um monte de outros livros a respeito de inteligência emocional, liderança, etc. Então, vale a pena conhecer. Segundo livro que eu trouxe para hoje seria o Sim, Como Chegar ao Sim, que é um livro muito básico, é um livro também de 80 e pouco, e é um livro que ele traz aquilo que eu acredito, que tem a ver com a história de, no fundo, a gente tentar buscar estruturar as nossas negociações para chegar num processo ganha-ganha. E o ganha-ganha é sempre cedendo um pouco para que o resultado final seja bom para todas as partes. E o terceiro livro que eu trouxe hoje, que vocês vão dar risada, é a Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas, por quê? Porque nós, compradores, já que a gente precisa conhecer o oponente, na verdade, o nosso counterpart, né, o outro lado, a gente precisa conhecer bem a parte de vendas. E então aqui fala muito sobre estratégia de vendas. Então, quanto mais a gente conhecer a estratégia do vendedor, melhor a gente vai poder entendê-lo nos seus momentos e atuar com ele durante as negociações. Além disso, tem N cursos de negociação. Minha sugestão é que vocês, junto às suas equipes de RH, aos seus gerentes, conversem a respeito de cursos com roleplay, são sensacionais. Roleplay, onde a gente faz as pessoas, né, o comprador, o vendedor, ou não necessariamente comprador-vendedor, mas outras situações de conflito para chegar em algum objetivo, vale muito a pena. Também tem literatura na internet, a Harvard Business Review tem uma série de publicações, até gratuitas, no Google, e eu também recomendo alguns filmes. Então, tem um filme chamado Lincoln, que é a história do Abraham Lincoln, que foi um grande negociador. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Lobo de Wall Street. Tem Indômito, esqueci agora qual era o nome, Bravura Indômita. Tem o Sequestro, tem a história do Captain Phillips, que era com o Tom Hanks. Então, esses filmes todos que têm algum tipo de negociação, prestem atenção, tomem notas, que assim a gente aprende bastante. E se vocês puderem participar de processos maiores de negociação da sua empresa, até como assistente, nem que vocês não tomem a frente, mas dessa forma vocês também vão poder olhar, perceber, e olhando de fora, não estando no fogo, a gente aprende muito. Então, essas são algumas das minhas recomendações para todos vocês. Renê, você falou algo que é importantíssimo, né? O poder da observação, da análise, né? E quando você está numa mesa de negócios, você consegue tanto analisar quem está vendendo e quem está comprando, né? E através de sinais, a programação neurolinguística, né? E tantas ferramentas importantes que nós temos que ter um conhecimento básico, assim podemos chamar, né? Silene, agora a pergunta de R$1 milhão, Silene. Você não respondeu ainda. De fato, só as considerações finais, mas qual o segredo de um bom negociador, Silene? Poxa vida.
Eu acho que o segredo de um bom negociador, e eu diria que de um ótimo profissional de suprimentos, onde a negociação, né, é uma parte, né, da atuação dele, eu diria, é realmente ser o protagonista da sua atuação, né? Por que eu falo isso? Porque ainda a gente vê muito a área de suprimento sendo demandada pelos stakeholders, né, pelo cliente interno. Não, faz assim, eu quero que você compre assim, daquele cara, como vieram as perguntas. Mas eu acho que a gente, primeiro, o próprio profissional, né, tem que estar imbuído de que ele precisa quebrar esses paradigmas, né? Então, eu tenho que ser o protagonista, eu tenho competência, eu tenho conhecimento, eu tenho informação, e eu posso realmente mudar, virar esse jogo, né? E não mais aceitar aquela coisa assim, vem cá, aperta lá o fornecedor, não, vem cá, bate o martelo, já negocio com ele, mas vai lá, bate o martelo. Não, isso não pode mais, né? Isso não existe mais no nosso mundo atual. Suprimentos não é uma área de bater martelo, nem de apertar fornecedor, não. Então, acho que se eu tenho que deixar um recado aqui é esse, seja o protagonista da sua atuação, dos processos, né, que com certeza isso vai trazer sucesso profissional, sucesso para a organização, e vai mudar a percepção, né, dos stakeholders em relação a suprimentos. Eu tenho visto isso diariamente nos meus clientes, inclusive, ultimamente, a gente tem um projeto muito bacana, numa instituição de saúde, onde a gente faz um processo de treinamento assistido para essa mudança da área de suprimentos, que a gente chama de TAS, treinamento assistido, e em algum momento eu falei, puxa, será mesmo que as pessoas mudam, E aí, de repente, em uma reunião executiva, eu vi uma analista fazendo uma apresentação de um processo estratégico, de um processo extremamente importante, de alto valor na organização, falando de uma forma segura, falando de estratégia, realmente sendo protagonista daquele processo, e aquilo me deixou extremamente feliz. Falei, puxa vida, todo o trabalho que a gente faz e acredita realmente faz sentido, né? Então, se eu tiver que deixar aqui as minhas considerações finais, nessa linha, né? Acredite, mude você, o seu paradigma, o seu modelo mental, e vamos em frente. Meninas, vocês são protagonistas agora para centenas de pessoas e famílias, tá? Muito obrigado. Você que acompanhou as dicas de livros e sites, todas estarão aqui no nosso link, tá? Descritivo do vídeo. Então, você curta o nosso canal, se inscreva aqui na BPC TV, tá? Fica aqui embaixo no vídeo, você vai ter todas as informações e dicas de livros, sites e filmes, né? Não sabia que a Renê era tão cineasta assim, olha. Renê, surpreendendo a cada dia. Renê, quais seriam as suas considerações e quais seriam os segredos de um bom negociador? Mas antes de você responder, já quero deixar marcado aqui, diretor, tomei a decisão agora, hein? Uma BPC Conecta 2 com essas protagonistas aqui, Silene, que tem que responder, tem mais de 25 perguntas para responder. Vocês topam daqui uns 20, 30 dias aí? É o maior prazer estar de volta. Vocês vão se preparar um pouquinho, né? Vão estudar mais e vão dar dicas sensacionais para quem nos assiste. Renê, quais seriam as suas considerações e o segredo da boa negociação? Bom, o segredo da boa negociação é chegar a um acordo que seja justo para as duas partes. Eu acho que esse deve ser o objetivo primordial. O resto são partes desse objetivo. Mas, das minhas considerações finais, eu diria que, primeiro, você tem que encontrar o seu estilo. Não adianta querer ser igual ao outro. Encontre o seu estilo e aprimore o seu estilo. Segundo, ouse. Você não tem que ter medo das coisas. O pior que pode acontecer é não mudar. Então, ouse, tente, aprende, reveja e busque seguir os seus princípios e seus valores.
mantenham os seus valores. Eu sei que numa fase onde a gente é pressionado pelos nossos diretores para conseguir metas mirabolantes numa situação como agora da pandemia, é muito difícil, mas a gente tem que ficar preso neles, porque a gente tem que se respeitar. E veja também se você se identifica com os valores da sua empresa, se você está alinhado aos valores da empresa. Se você não estiver, se esse é o momento em que mostra para você que você não combina com a empresa que você está, pensa num longo prazo de você, aliás, ou mais curto, se for possível, de você realmente ir para uma empresa que combine com seus valores. Porque estar numa seara onde você não se sente bem não vai fazer você fazer um bom trabalho, não vai fazer você desempenhar bem e vai te fazer doente. Isso vai prejudicar você e a sua família. Então, por fim, acredite aquilo que você defende, porque se você não acreditar, quem é que vai? Eu diria para vocês que é importante a gente conhecer as técnicas, é importante conhecer as estratégias. Eu estou à disposição para vocês pelo LinkedIn, para tirar dúvidas, o que eu puder ajudar. Eu não sei tudo, eu sei algumas coisas, mas o que eu puder contribuir com vocês, eu contribuo de boa. Para mim é um prazer poder ajudar. Todo mundo que trabalhou comigo, que está nessa live, sabe disso, que eu adoro poder ajudar as pessoas, adoro desenvolver as pessoas e transformá-las naquilo que elas realmente têm de potencial. E se vocês quiserem conhecer mais tecnicamente a respeito de compras, uma coisa que vocês têm que fazer é contratar a Silene. A Silene sabe muito. Então, eu queria agradecer muito a você, Karan, pela oportunidade essa noite. Queria agradecer o pessoal técnico aí, André e Neia, e agradecer muito a todo mundo que veio e participou conosco. Dar um grande beijo em todos os meus ex-colegas. Eu vi que o Cunha entrou depois. Dar um grande beijo na minha família, Lígia Coelho e Lígia Pádua. E agradeço a participação. E Renê? O mesmo, Roberto. Me agradeço a participação. Agradeço o convite. Oi, desculpa. Pode falar, bem. Seguindo, eu também me coloco à disposição, se o pessoal quiser fazer as perguntas no LinkedIn, através do nosso WhatsApp, fica à vontade, mas eu faço questão de agora que você nos convidou, de voltar aqui. Então, deixo meu boa noite a todos. Você já aceitou o convite. Renê, você aceitou o convite também? Claro. Convite aceito. Eu falo da minha grande fã lá, que vocês sabem quem é, né? O pessoal fala que... É? Sua quem? Mãe. Não é minha mãe, é a Meg que estava aqui comigo ontem. E eu vou mandar uma foto. Na próxima, diretor, a gente vai colocar no Conecta 2 a minha grande fã Meg e a gatinha da Silene. Gatinha, Silene? A minha gatinha. É muito bom. Os animais são muito bem para a gente, né? Olha, pessoal, eu queria agradecer vocês, assim, me emociona. Gratidão a você, Silene, a você, Renê, a você que me assiste aqui, assiste a todos que nos acompanharam por quase mais de 1h10, tá bom? Gratidão. A BPC Connect é isso. É conteúdo diferenciado, inteligente para você. É feito de forma voluntária por mim e por todos aqui, no qual agradeço a André Sarte, diretor de conteúdo da BPC e produtor de vídeos nossos, Claudineia Vieira, nossa back-office, que é uma pessoa gentil, maravilhosa também, a todos os meus associados também, que fomentam essa associação há quase 30 anos já. Eu estou aqui há 20 anos trabalhando de forma com meu filho, eu trato vocês como se fosse meu filho de fato. Eu não tenho filhos, mas vocês são meus filhos, tá bom? Não tenho mais nada para dizer, queria agradecer imensamente, fique com Deus, fiquem em casa, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Semana que vem, às 20 horas, nos encontramos aqui mais com a BPC Conecta. Um abraço, pessoal. Tudo fique com Deus. Obrigada. Até logo. Boa noite. O propósito do ABPC Conecta é um programa de variedades, uma conversa inteligente, descontraída, abordando não só a carreira, mercado financeiro, que vai ser o tema de hoje, no mercado de trabalho. Ser líder já é um grande desafio, né? Porque nós precisamos iniciar essa liderança por nós mesmos. E esse momento é muito importante, porque nesse confronto do seu trabalho, você chega na síntese,
que é o resultado daquilo que, da sua teoria, da sua tese, com o confrontamento. A gente quebrou esses paradigmas para continuar sendo produtivo. Então, literalmente, a gente não teve escolha. Então, eu vejo isso já como um desenho positivo. Era um sonho trabalhar de home office. Eu acho que muitas mães têm esse sonho. E era o meu, né? Só que trabalhar de home office todos os dias, vou te dizer que, ó, tá sendo difícil. Mãe, a gente fica ali dançando junto e se divertindo. Então é o nosso momento. Isso reforçou bastante essa proximidade nossa depois da pandemia. Eu penso que a educação financeira ela é composta basicamente de 3 pilares. E para mim você gastar melhor, você investir melhor e você ganhar mais. A Selic é a taxa básica ali do país, então geralmente os investimentos atrelados à renda fixa estarão no CDI, que é o mais comum. Nós temos habilidades que, se reconhecidas e utilizadas a favor da geração de resultado, a entrega é muito mais fluida e com uma quantidade menor de energia.